A gente já tá no final de janeiro do ano de 2026, ou seja, um mês inteiro se passou desde que você fez o seu vision board ou desde que você escreveu lá os seus objetivos que você queria para esse ano de 2026. Eu quero saber quem que tá comigo, quem que realmente, assim, de fato se manteve consistente nos seus objetivos, nas suas manifestações, quem que fez o Notion de 2026. Então, se você é novo por aqui, se você acabou de conhecer o podcast, olá, meu nome é Cami, eu faço esse podcast faz o quê? 1 ano e meio, algo desse tipo. A gente fala muito de manifestação aqui, só que manifestação de um jeito bem aterrado. Eu gosto muito de misturar estratégia e ações e hábitos e práticas com energia, nossa mentalidade. Eu acho que tem muito conteúdo aí fora na internet que é muita energia masculina, do tipo, vamos fazer acontecer, e aí acorda às 5 da manhã, e aí faz tudo, e toma todas as ações, e movimenta um monte de energia, assim, com as ações. E ao mesmo tempo a gente também tem um outro lado da internet que é tipo, não, atraia, é só escutar a vibração da abundância, que as coisas vão cair no seu colo. E eu sou a pessoa que me encontro no meio. Eu sou exatamente a pessoa que me encontro no meio. Eu sou touro com touro, e aí depois tem um câncer lá, e tem gêmeos, enfim. Então, eu sou a pessoa do meio, e você está aqui no podcast Intuindo, que é a ideia em que a gente mistura a intuição, que é o intu, né? Com o indo, que é a ação. Então aqui a gente mistura a energia com a estratégia. Então no episódio anterior eu até comentei com vocês que eu tenho um Notion, que é o Notion magnético, vamos dizer, que te ajuda a montar esse vision board alinhado com a sua eu do futuro para 2026. Eu vou linkar ele aqui também. Ele é super barato, é tipo R$ 22. Então, se você quiser, você pode comprar ele. Você vai conseguir ter uma série de perguntas, uma série de coisas que você pode responder para conseguir se alinhar e entender aquilo que você quer manifestar. Esse Notion foi o mesmo Notion que eu usei para me guiar, para eu conseguir manifestar no ano passado, em 2025, a minha mudança para Copenhagen. Se você é novo por aqui, você não sabe, eu já moro fora do Brasil faz uns 5 anos, que eu já morei em 5 países diferentes nesses últimos 5 anos. Isso foi uma grande manifestação. Era, de fato, assim, a coisa que eu mais queria aprender a manifestar, e o que eu mais queria manifestar era essa liberdade. E eu, de fato, consegui manifestar essa liberdade, eu consegui, vamos dizer, reprogramar o meu subconsciente e reprogramar a minha história pra me contar a história de que eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que eu sou nômade, que eu posso morar em diversos países, enfim. E foi essa vida que eu acabei construindo pra mim. Hoje em dia, eu estou morando aqui em Copenhagen, depois de muitos anos viajando, eu fiquei um pouco cansada de viajar, mas, enfim, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas esse Notion, ele me ajudou muito no momento em que eu estava muito perdida, eu estava muito confusa, eu sabia que eu estava precisando me realinhar. Eu montei esse Notion para as minhas clientes e eu acabei usando ele também e me ajudou imensamente a entender qual que era a minha intenção e aquilo que eu queria de fato usar como norte, como bússola para me ajudar a manifestar em 2025 e de fato, sim, foi uma virada de chave. Então, se você quiser, esse Notion está disponível aqui no link embaixo na descrição do episódio. Mas se você não quer comprar o Notion, eu também queria te ajudar com alguma coisa. E eu queria trazer para vocês hoje um episódio que ele tem um pouco do que a gente tem no Notion, que é basicamente te ajudar a identificar a sua eu do futuro, e ajudar a identificar qual que é a história, quais que são as crenças que a sua eu do futuro tem sobre ela mesma e qual que é o gap entre essas crenças e você. Isso, gente, é uma coisa que, se você tá me vendo no vídeo, eu tô, tipo assim, em choque, tipo, apertando meu rosto, porque isso é algo que é tão importante, e tem acontecido uma coisa muito interessante. Eu, recentemente, tenho, assim, eu sei que não é uma coisa eu sei que é algorítmico também, porque esse ser humano, ele está de fato promovendo um evento, mas enfim, eu tenho voltado a escutar e me conectar muito com o conteúdo do Tony Robbins. Eu acho que você deve saber quem ele é. Ele é tipo, vamos dizer, o original, o OG, como a geração Z fala. Esse cara é tipo o original do mundo do desenvolvimento pessoal.
Ele é tem uma energia muito, muito forte, muito intensa. Obviamente, ele tem uma energia super masculina, mas ele tem um conteúdo muito interessante. E eu tenho me reconectado. Ele vai ter um evento agora de graça que ele vai dar nesse fim de semana. Então, inclusive, se você quiser participar, eu acho que, como hoje é sexta-feira, o evento começou ontem, ou seja, hoje, no dia que eu estou gravando. Eu acho que talvez você possa até participar se você quiser. Deve dar pra se inscrever. Mas eu tô fazendo, vou fazer, no caso, se você está assistindo, eu já fiz, ou estou fazendo, eu vou participar do evento dele, né, de graça. E eu comecei a consumir uns conteúdos, assim, de podcast dele, enfim. E ele me relembrou de algo que eu já sabia e que eu já falei pra vocês e que eu já fiz na minha vida, mas é impressionante como a gente se esquece. Eu, pessoalmente, eu acho que eu tô passando por um momento da minha vida que eu tô querendo atingir novas coisas e manifestar coisas novas, principalmente com o meu negócio, a minha carreira. Tô querendo ir pra um outro nível, tô querendo, como eu falei pra vocês aqui, construir minha marca pessoal, enfim. E tô nesse processo e é muito curioso como que é muito fácil do meu cérebro sequestrar todas as coisas que eu quero e tentar ir somente pela ação. Então, eu comecei esse podcast falando na importância da gente misturar a energia, a intuição com toda a parte da estratégia da ação. Só que eu não sei você, mas o meu default, o meu automático é sempre ir, tipo, não, vamos pela ação, vamos fazer acontecer, e eu vou acordar super cedo, e, nossa, fazer as coisas acontecerem. Enfim, e aí, né, um burnout depois de 2 meses. E assim, quem nunca, né? Aí o que acontece, que é o famoso... Eu sinto que essa é a famosa mulher consciente no mundo dos negócios. Por favor, comenta aqui se você se relaciona com isso, mas é basicamente ou você tá no extremo do tipo, não, vamos fazer, e vou consistente, e aí posta, e aí faz o site, faz tudo acontecer, e aí um mês depois você tá tipo, exausta, burnout, meu Deus do céu, não aguento mais, o que está acontecendo? E aí depois você vai pra um outro extremo, que é um outro pêndulo do... Não, eu só vou me conectar com a minha intuição e eu só vou fazer quando eu estiver alinhada. E aí você começa a escutar muito as suas emoções, só que aí você começa a se perder um pouco na autossabotagem das emoções, porque aí você começa a deixar essa consistência, essa disciplina de lado, e aí depois nada acontece também. Então nada acontece de um lado porque você tá nadando contra a corrente, nada acontece de outro porque você também tá só flutuando na vida. E aí a gente esquece de encontrar o equilíbrio, né? A gente esquece de colocar um pouquinho dos dois lados. Então, algo que eu sinto que nos últimos meses, ou no último mês, eu fiz muito. Eu tava até conversando disso com o meu namorado, porque ele é um cara muito observador também. E ele percebe isso também. Eu contei desse pêndulo e ele falou, realmente parece que quando você entra nesse lugar do... Eu vou tomar as ações, vou fazer tudo isso acontecer. Parece que você só consegue pensar nisso. E é verdade que quando eu olho assim pra esses momentos, é como se nada mais existisse na minha vida. Eu só vou focar em trabalho, eu vou só estudar, então eu não vejo nada de TV, todos os livros que eu leio são sobre empreendedorismo, e todos os vídeos que eu vejo são sobre isso, e eu só falo sobre isso, e é tipo, vira um hiperfoco, só que é um hiperfoco não saudável, assim, porque é um hiperfoco que me leva pro burnout, e depois eu não quero nem tocar, não quero nem ver, eu fico tipo, "Ugh!" Sabe quando você, tipo, sei lá, se alguém fala pra você, come o brócolis, você come 60 mil brócolis. Eu lembro que tinha uma época, gente, só um parênteses, mas tinha uma época que eu era eu, né, tive o meu distúrbio alimentar, e, enfim, como provavelmente muitas de vocês, infelizmente, né, desculpa, eu tô rindo, não é engraçado, mas é uma tristeza, mas enfim. E eu lembro que eu era vegana também nessa época, e eu lembro que eu tinha uma obsessão em bater o meu número de proteína. E aí eu lembro, gente, que eu comia tofu, assim, desesperadamente. Eu lembro que tinha até um vídeo da minha irmã me filmando, eu tava com um pote de tofu no meio da rua, porque a gente ia pra algum lugar, eu não queria deixar de bater o meu número de proteína. Eu lembro que eu tava com um pote de tofu, comendo tofu puro no meio da rua, assim, tipo, pra bater o meu número de proteínas. E eu, assim, eu não aguentava ver tofu por, tipo assim, anos. Agora eu consigo comer um pouquinho, mas não trauma, assim, cogumelo, a mesma coisa. Mas enfim, é tipo isso, sabe? É tipo, você entra nesse lugar da excessividade. Essa palavra existe num excesso
acho. Num excesso de obsessão do eu vou fazer acontecer e blá blá blá, e isso não é sustentável. Você também para de escutar a sua intuição, você para de se conectar como, né, com a sua energia feminina que traz essa intuição, traz esse espaço, traz toda a sua inspiração também, traz o alinhamento para suas ações. A gente fala aqui bastante das ações alinhadas. Né, o que é uma ação alinhada? Uma ação que tem a energia do alinhamento. Então, se você não se alinha antes com a sua mentalidade, com a história que você acredita sobre você, as suas crenças, etc., você vai só ter a ação, você não vai ter um alinhamento. E também, se você só tem o alinhamento, mas você não toma a ação, também fica elas por ela, né? Fica isso por isso. Então, eu tava voltando, né? Eu tava consumindo esse conteúdo do Tony Robbins e ele começou a falar muito dessa questão da história que você tem sobre você mesmo e qual que é o seu estado emocional, o seu estado energético que você tem antes de você entrar na estratégia. E eu fiquei tipo, nossa, é verdade, né? O que eu estou fazendo? Por que as coisas não estão indo pra frente? Eu acho que eu me pergunto muito isso. Eu sou uma pessoa que eu me observo muito, eu tenho muita consciência sobre mim, o que eu acho que às vezes é uma coisa muito positiva, mas às vezes é uma coisa um pouco negativa, vamos dizer, porque aí eu entro muito, assim, eu reflito muito, aí eu observo muito, aí fica entrando num rabbit hole, assim, um pouco desnecessário às vezes, mas enfim. E eu fiquei observando, né, tipo, eu acabei de voltar de uma viagem que eu fui pra França com meu namorado, a gente foi, eu, né, no caso, ele já conhecia, eu fui conhecer a família dele, foi super gostoso, e realmente eu tive um break, assim, que eu não me conectei com conteúdo, com negócio, pra onde eu quero ir, crescer, nananã. E quando eu voltei, eu tava tipo assim, nossa, meu Deus do céu, eu só quero viver. O que está acontecendo? E aí, nessa mesma semana, comecei a escutar os episódios do Tony Robbins, que foi super sincronístico. E eu pensei comigo mesma, cara, é verdade que falta esse estado emocional, porque tem a pressão, tem a ação, tem a consistência, etc. Mas falta, primeiro, o estado emocional e, segundo, a história. Que história que eu estou me contando sobre mim mesma? Então, é isso que eu queria vir aqui fazer com vocês hoje. Então, a gente vai ter um episódio um pouco meio tipo workshop. Então, eu sei que talvez você esteja andando na rua, ou você está na academia, ou você está dirigindo, ou você está num transporte público, ou você está em algum lugar, na bicicleta, enfim. E talvez você não tenha um papel, uma caneta, algo assim. Então, se você puder depois até vir revisitar esse episódio. Ah, imagina você revisita com uma amiga, que delícia. Você faz um cafezinho com a amiga e você começa a partir desse momento agora. Aí você fala, amiga, vamos fazer o workshop juntas? Isso seria uma ideia super legal. Super recomendo, acabei de pensar. Mas, enfim, tenta revisitar, ou você tá aí, pega o seu celular, enfim. Vamos tentar fazer juntas, ou mesmo que você só esteja aí pensando com você mesma, já é melhor do que você só pausar ou pular e falar, tipo, depois eu faço. Vamos fazer aqui juntas esse momento de workshop. Então, eu tô até com o meu caderno aqui. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá gravando, que bom. Tive problemas com a gravação antes de iniciar. O oponente interno, ele não quer que esse episódio chegue, assim, mas tá tudo bem. Eu não sei se eu vou anotar, porque tá um pouco assim, né, segurando o microfone aqui, mas eu queria até eu fazer esse workshop com vocês. Então eu tive essa ideia pra fazer comigo mesma, aí eu falei, eu vou gravar esse episódio pra elas. E eu também tenho recebido mensagens, e-mails lindos de vocês. E assim, me dá um negócio no coração que eu fico tipo, gente, eu preciso aparecer, eu preciso vir mais aqui. Depois eu até queria perguntar pra vocês no final do podcast como que eu posso estar mais presente pra vocês, o que vocês precisam de mais de ajuda. Eu quero tentar aqui, né, gente, vamos 2026, não dá mais, não quero mais, não cansei. Gente, pensa assim, 2020 foi o Covid, faz 6 anos. Faz 6 anos. Todas as coisas que se você, que eu acho que é um ótimo exemplo, porque a gente lembra vividamente onde estávamos. E eu fico pensando quais eram as coisas que eu queria em 2020. E aí, tem muitas coisas que eu de fato consegui atingir, que eu consegui conquistar, que eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma. Mas tem muitas outras coisas que fica aqui, nesse ciclo, no ciclo da autossabotagem. Então, esse é o ano que eu falei, não. Ai, cansei de autossabotagem. Então, também quero que você reflita sobre isso. Mas então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu quero que você responda é: me dá uma coisa que você quer muito atingir
nesse ano, que você quer muito conquistar. Então, 2026, me coloca lá, escreve aí no seu celular, qual é uma grande manifestação que você quer ter na sua vida, que você quer ter nesse ano. Então, eu vou colocar a minha, como eu já falei pra vocês aqui, eu quero crescer a minha marca pessoal. Idealmente, eu quero fazer isso num contexto internacional. Até comentei com vocês que tem um motivo pelo qual eu não tô sendo tão consistente no podcast em português. Eu tô debatendo com a ideia de começar um podcast em inglês, inclusive, então aí vocês vão ter o mesmo conteúdo ou a minha presença, só que em inglês. Me falem se é algo que vocês gostariam também, mas enfim. Então, o meu grande objetivo para 2026 é crescer a minha marca pessoal, crescer a minha consistência com os conteúdos que eu coloco, fazer com os que eu... E é muito, né, só um asterisco aqui, quando eu falo de crescer a minha marca pessoal, e aí isso é uma coisa, gente, que eu também acho interessante, você mesma, e aí no seu papelzinho, se você tá escutando esse barulhinho, desculpa, é o barulhinho da caneta, você mesma ir aí no seu papel ou você ir aí no seu celular e você descrever o que significa isso pra você. Então é tipo, eu quero ser mais saudável, ou eu quero um relacionamento, ou eu quero me mudar de país, ou eu quero um emprego novo, ou eu quero X mil reais, 1 milhão, X, o que for. Descreve aí com você mesma o que isso significa, porque eu acho que o que acontece quando a gente coloca objetivos muito amplos é que aí a gente consegue conquistar certas coisas, mas porque a gente não conquistou ou tudo, ou porque a gente não definiu quais são essas coisas, o oponente interno lá vai falar, não, mas não há bastante, então você precisa fazer mais e mais e mais, e aí você nunca consegue sentir a gratidão do tipo, nossa, realmente, eu conquistei esse objetivo, agora eu vou expandir esse objetivo, ou enfim. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, o que significa isso pra mim? Então, pra mim, obviamente, eu gostaria muito de ter um objetivo, tipo, eu quero atingir 100 mil seguidores nas minhas plataformas até o final do ano. Porém, pra mim, não é só isso. O que isso daqui também é? Então, vamos destilando até nos pequenos detalhes, porque né, tem a coisa do tipo assim, eu quero atingir 100 mil. Beleza. O que eu vou fazer para isso acontecer? Ou quais são as coisas que eu posso fazer agora para isso acontecer? Então, crescer a minha marca pessoal. Ok, o que isso quer dizer? Então, 100 mil seguidores é um dos micro-objetivos dentro desse objetivo, vamos dizer. Eu quero encontrar o meu estilo no meu conteúdo. Tipo, sabe, eu quero parar de me comparar com outras pessoas que estão lá criando uma coisa super diferente. Eu fico tipo, será que eu preciso fazer isso? Não, será que eu preciso fazer isso? Não, não. Então, eu quero encontrar meu estilo com os meus conteúdos. Quero me manter consistente. Só que eu quero me manter consistente de uma forma que faça sentido comigo e com a minha energia. Que mais? Vai pensando aí também pra você o que esse objetivo quer dizer pra você. Então, eu quero, sei lá, ser mais saudável. O que isso quer dizer? Eu quero ser consistente na academia. Eu quero começar um esporte novo. Ou eu quero aprender sei lá, fazer parada de mão, ou não, eu quero só ir consistente pra academia 4 vezes por semana, eu quero comer bem, nananã. Tá, beleza, enfim. Então vai anotando aí o que isso significa pra você. Então, essa é a primeira coisa, né? Qual que é a sua grande manifestação, um grande objetivo que você tem? Aí você vai destilar isso em o que isso significa pra você, o que vai te mostrar que você chegou nesse objetivo, né? Então, nessa questão de crescer a minha marca pessoal, eu acho que mesmo se eu não chegar em 100 mil seguidores, mas eu conseguir me manter consistente, que eu conseguir criar uma identidade visual, que eu consigo construir, não uma identidade visual, tipo, todos os posts precisam ser iguais, mas no sentido de uma coesão no meu conteúdo, uma coerência no meu conteúdo, que eu consigo ser eu, que eu não tô focada em um nicho específico. Então, essas coisas são coisas que eu tenho pensado muito sobre e estrategizado na minha cabeça, do tipo, eu quero criar conteúdo não só sobre manifestação, ou sobre desenvolvimento pessoal, ou sobre human design, ou sobre cabala. Eu quero também poder
falar sobre, tipo, eu, assim, por exemplo, saúde e bem-estar é uma grande parte da minha vida. Eu falo muito sobre isso com as pessoas que são próximas de mim. Eu sou super consistente com academia, com comer bem, hábitos saudáveis. Então, isso é uma grande parte da minha vida que eu gostaria de compartilhar mais sobre. Eu acho que eu posso ajudar pessoas sobre isso, ou pensamentos aleatórios que eu tenho, ou coisas do meu relacionamento que eu acho que podem ajudar outras pessoas. Enfim, então a minha vida, ela não é só uma coisa. Então eu quero poder construir uma marca pessoal que ela seja eu. Então eu acho que isso daqui é um dos grandes objetivos. Então, apesar de eu tô dando esse exemplo, porque apesar de eu ter um objetivo não é monetário, um objetivo numérico, tem um objetivo mais interno ou mais emocional por trás. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, eu quero me sentir mais saudável. Às vezes você quer perder, sei lá, 5 quilos, 10 quilos, sei lá, o que que seja. Tem um objetivo por trás, porque, primeiro, mesmo que você perca esses quilos, você talvez não sinta o que você quer sentir. Você pode acabar sentindo o que você quer sentir no mesmo peso, mas o seu corpo ele vai estar com mais músculo, por exemplo, então você vai fazer uma recomposição corporal. Então, assim, não é. Raramente é sobre a coisa em si. Então, eu quero que você aqui destile também o que você quer sentir. Então, eu, por exemplo, eu quero me sentir eu nos meus conteúdos. Eu quero fazer com que eles tenham a minha voz, o meu estilo, o meu formato. Eu quero sentir que eu não tô me colocando numa caixinha, que eu posso ser eu e falar das coisas que fazem sentido pra mim e que elas vão ressoar com o meu público e que as pessoas se sintam magnetizadas pela minha marca pessoal por aquilo que eu sou e não só por uma coisa específica que eu mostro na internet. Então, isso é uma das grandes coisas que eu quero sentir no final do ano. Mesmo batendo 100 mil seguidores, 200 mil ou 10 mil, não importa. Se eu olhar para o meu conteúdo e falar, cara, isso me representa, aí eu sinto que eu vou ter atingido o meu objetivo. Então, isso é algo muito positivo também para você colocar aí como você quer se sentir, ok? Então, vamos lá. A segunda coisa pensa na sua eu do futuro que já tem essa grande manifestação. Então, aqui eu tô usando a minha eu do futuro que já tem uma marca pessoal internacional de sucesso ou algum tipo de sucesso com essa marca pessoal. Como que ela pensa, qual que é a história que ela tem sobre ela? Quais que são as crenças que ela tem? Então, eu acho que a primeira crença que ela tem, que eu acho que é muito forte, é que ela acredita que ela merece ser vista. Ela merece ser vista, ela merece ser ouvida, ela é o bastante. Então, vai descrevendo aí quais são as crenças que essa sua eu do futuro tem quando ela tem isso já que você tá descrevendo. Então, vamos usar a ideia do eu quero me sentir saudável. O que essa pessoa pensa sobre ela? Eu já sou saudável, eu acho que eu sou o bastante, eu sou o bastante do jeito que eu sou, tipo, eu, né, sou linda, maravilhosa, gostosa do jeito que eu sou, eu me sinto bem no meu corpo, eu faço escolhas alimentares que fazem sentido pra mim, porque eu cuido de mim mesma, eu não pulo a academia e eu não sofro, isso é uma coisa grande, eu acho, eu não sofro em ir na academia porque é simplesmente natural pra mim. Ou vamos dizer, se você é uma pessoa que eu recebo bastante mensagem de vocês, porque essa é a minha história, de pessoas que querem morar fora. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui a engenharia reversa. Então, no primeiro, eu quero me mudar para fora do Brasil, tá? Ou para onde você quer ir? Eu iria para esses x países, ou não, tem uma cidade só que eu quero ir. Tá, como que eu vou fazer para ir? Então, eu vou achar um trabalho, eu vou aprender a monetizar as minhas habilidades online, que nem eu fiz, eu vou ser freelancer, enfim, quais são as coisas, né? Então, esses mini objetivos que vão me ajudar a chegar lá. Beleza. Aí, como que eu quero me sentir? Nossa, eu quero me sentir livre, eu quero sentir essa flexibilidade, eu quero me sentir empoderada, eu quero me sentir confiante de mim mesma, eu quero me sentir orgulhosa de mim mesma. Beleza, então, aí o próximo. Então, o que essa pessoa acredita sobre ela? Ela acredita que é possível, ela acredita que ela é o bastante, ela acredita que ela tem
habilidades que são ou que pessoas querem pagar por, ou eu acho que às vezes a gente tem uma impressão também, eu acho que se você é uma pessoa que está procurando emprego, por exemplo, em outros países, às vezes a gente tem a tendência a achar que a gente é menos, porque a gente não é daquele país, ou que a gente não é tão valiosa. Essa pessoa claramente acredita que ela é super valiosa, ela acredita nas suas habilidades, ela acredita em si mesma. Eu acho que tem uma coisa de acreditar em si, de sentir essa confiança. Eu acho que tem algo também do não tem plano B, que eu já falei aqui algumas vezes também, dessa mentalidade que eu tenho com certas coisas, com outras coisas que eu admito que é um pouco mais difícil. Mas que é tipo, por exemplo, com a questão do exercício. Pra mim é tipo, hoje, por exemplo, essa semana, eu acordei, eu tava tipo assim, não quero sair da minha casa. Tá nevando aqui, gente. Eu tava tipo assim, não quero ir pra academia, mas assim, não quero mesmo. E aí eu tava, tipo assim, colocando a roupa, não quero ir pra academia, fechando o casaco, não quero ir pra academia, pisando pra fora de casa, não quero ir pra academia. Eu só fui. Tipo assim, não tem plano, não tem outra opção. É óbvio que eu vou. Tipo, mesmo não querendo, é óbvio que eu vou. Então, quando eu tava querendo manifestar essa vida morando fora, eu lembro até hoje um momento que mudou a minha vida. Eu tava em São Paulo, no apartamento antigo dos meus pais, e eu tava olhando pra fora, assim, do prédio, olhando aquela selva de pedras que é São Paulo. E aí eu lembro que em algumas semanas eu ainda tava decidindo se eu comprava essa passagem de ida pra Portugal, sem saber como que eu ia me sustentar, sem ter o dinheiro estável e a segurança, e sem ter casa, sem ter apartamento. Eu só tinha o sofá da minha amiga que eu ia ficar dormindo lá por 2 semanas, depois disso não sabia mais. E eu lembro que eu olhei pra fora, assim, eu falei, gente, qual que é o pior dos casos? Eu falei, o pior dos casos é literalmente voltar pra esse lugar que eu estou. Aqui, olhando pra São Paulo. Não tem outro pior dos casos do que o que eu estou agora. Então, assim, eu não tenho nada a perder. Então, eu só vou. Então, pra mim, era muito essa ideia do não tem outra opção. Eu vou. Não tem outra opção. Eu não sei como que eu vou, mas eu vou. Tipo, eu não sei como que eu vou fazer acontecer, mas eu vou. Isso vai ser quem eu vou me tornar. Então, eu acho que quando a gente traz aqui pra ideia de quais que são as histórias que essa pessoa conta sobre ela, qual que é a visão que essa pessoa tem sobre ela, eu acho que essa ideia do não tem plano B, não tem outra opção, é muito forte aqui. E eu acho que até, por exemplo, pra mim, né, dentro de crescer a minha marca pessoal, por exemplo, não tem outra opção. Você vai, minha filha, não vai ficar, ai, será que eu posto? Ai, será que eu faço isso? Não tem outra opção. Você só vai. Vai fazer, minha filha, entendeu? Então eu acho que quando a gente se conecta com quais que são as histórias que a minha eu do futuro conta sobre ela mesma, então basicamente, qual que são as crenças que ela tem sobre ela, a gente começa a entender um pouco o terceiro ponto, que é o que eu não acredito sobre mim que ela acredita sobre ela. Então, ela acredita sobre ela o quê? Que ela é confiante, que ela é valiosa, que ela pode, que ela é o bastante, que ela merece ser vista, que ela merece ser ouvida. Quais são as coisas que eu não acredito sobre mim? Então, eu, por exemplo, obviamente eu crio conteúdo faz muito tempo. Se você for ver o meu primeiro vídeo no YouTube, eu falo muito mais baixo, eu tenho um pouco mais de vergonha. Enfim, até se você for ver o primeiro, não o primeiro podcast deste, mas o outro podcast que eu tinha também, a minha voz mudou completamente. Mas eu ainda tenho, obviamente, medo de ser vista. Eu acho que um dos meus grandes medos que eu tenho, apesar de novo, eu já tive TikTok que viralizou e várias pessoas me criticando no TikTok, principalmente no TikTok do Human Design, as pessoas tipo, isso é uma coisa da espiritualidade. E eu, no começo, eu tava lendo, eu tava tipo, ai meu Deus, aí depois eu falei, gente, comenta mesmo. Porque quanto mais pessoas começavam a argumentar uma com a outra, mais meu vídeo viralizava. Aquele vídeo bateu quase 500 mil de pessoas. Então, assim, comentem. Mas eu acho que, apesar de já ter passado por essas coisas, eu ainda tenho um medo muito grande de
de não ser gostada, de falar alguma coisa que talvez vai polarizar e as pessoas vão começar a discutir comigo nos comentários. Então, eu percebo que eu tenho uma tendência, quando eu tô criando conteúdo, a ser muito em cima do muro. Eu fico muito em cima do muro lá. Então, tem coisas que eu falo, assim, eu admito que aqui no podcast eu falo um pouco mais, porque eu sinto que sou só eu e você. Mas quando é tipo num TikTok, alguma coisa assim, eu ainda sinto esse medo. Talvez não seja um medo super consciente, mas eu ainda tenho algo dentro de mim que fica tipo. E se não gostarem? Então, eu sei que eu tenho que lidar com esse medo de não ser gostada, com esse medo de ser ouvida e as pessoas discordarem de mim. E que tá tudo bem, que eu não vou estar em uma situação de não segurança se isso acontecer. Que eu posso ter a minha opinião. A minha eu do futuro, ela tem as opiniões dela e ela expressa as opiniões dela. Não de um jeito grosso, não de um jeito estúpido, porque isso não é da minha natureza. Mas ela expressa a opinião dela e ela não tem medo de falar. Ela não tem medo de não ser gostada, porque ela sabe que ela nunca vai ser gostada por todo mundo. Então, isso é algo, por exemplo, que eu sei que eu preciso trabalhar. Então, quando a gente chega lá no terceiro, né? Tipo, qual que é o gap entre aquilo que ela acredita sobre ela e versus o que você acredita sobre você? E quais são as histórias, qual que é a história que você precisa começar a contar sobre você mesma, barra, quais que são as crenças que você precisa começar a incorporar sobre você mesma? E aí, quando você começa a notar isso, né? Então, vamos começar a notar quais são as coisas aqui no terceiro passo, quais são as coisas que você precisa começar a aprender sobre você mesma, ou que você precisa começar a integrar sobre você mesma. Quais são essas crenças que você precisa ter? Então, eu, por exemplo, vamos escolher uma, né? Daqui a gente tem várias. Vamos escolher uma que eu mereço ser ouvida. Então, eu vou ter essa crença. O que eu quero que você faça no quarto passo é, primeiro, escolhe essa uma crença que você quer integrar. E segundo, eu quero que você. De duas uma, você pode escolher. E aí eu também vou fazer alguma coisa parecida. Porque eu já comentei aqui com vocês, sobre um aplicativo que eu tenho, que chama Activations, que é um aplicativo que te ajuda, que tem, tipo, várias afirmações positivas. É super gostoso o aplicativo e tal. Só que em algum momento eu comecei a pensar, tipo, mas não é exatamente isso que eu quero, assim, integrar nesse momento. Aí eu falei, quer saber? Eu vou, então, eu mesma gravar alguma coisa sobre mim mesma ou algo do tipo. Então, tenho aqui duas opções pra você. A primeira opção é, eu quero que você pegue um notepad, tipo ou sei lá, um papel. Basicamente, eu quero que todo dia de manhã, eu quero que você vá lá e escreva. Eu sou ouvida e blá, 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 blá. E descreve o seu, como se você estivesse fazendo um scripting, aquela famosa, do seu dia, como você merece ser ouvida. Ou você só fecha o olho e repete pra você: eu mereço ser ouvida, eu mereço ser ouvida, eu mereço ser ouvida. Ou você escreve isso várias vezes: eu mereço ser ouvida, eu mereço ser ouvida, eu mereço ser ouvida. Ou, então, esse é um lado, ou você vai lá e vai escrever essa crença que você quer incorporar, e você vai olhar pra ela e você vai repetir pra você mesma por, sei lá, quanto, tipo assim, vamos dizer, 1 minuto, 2 minutos, sei lá, todos os dias. Ou a segunda coisa que você pode fazer é você pode gravar um áudio pra você mesma com várias afirmações que você quer incorporar pra essa semana. Então, às vezes não precisa ser só uma, tá? Eu falei pra você focar em uma, porque eu acho que o foco ele é muito importante. Você pode fazer um por semana, mas se você for fazer a gravação, também não precisa, né, repetir 100 vezes a mesma coisa. Então, você pode escolher, tipo, eu mereço ser ouvida, eu mereço ser escutada. É a mesma coisa. Eu mereço ser ouvida, eu mereço ser vista, eu sou o bastante. Você grava na sua própria voz, no negócio, no celular, e você escuta isso. Ou todo dia, quando você acorda, você coloca e aí você vai fazendo outras coisas. Isso vai começar a entrar no seu subconsciente. Isso vai começar a te ajudar a acreditar que você é essa pessoa. Sim, gente, é chato. Vai ser a mesma coisa todo dia? Sim. Só que assim, quantas vezes você não repete pra si mesma que você não é o bastante, ou que você é isso, ou que você é aquilo, sem você nem mesmo perceber? Então, né, vamos substituir um pelo outro, porque alguma coisa a gente precisa fazer. Alguma coisa precisa ser feita. Nada muda se nada muda. Então você coloca, assim que eu acordei, fiz minha meditação, coloca o fone de ouvido e escuta você lá mesma, repetindo, sei lá quantas afirmações pra você mesma. Ou você pode até mesmo, eu sou valiosa, eu sou livre, eu conquistei
eu viajo o mundo, eu me mudei do Brasil, nananã, e você começa a se contar essa história. Basicamente, gente, eu quero que você reprograme o seu subconsciente, eu quero que você comece a contar uma nova história sobre você mesma. Então, ou você vai escrever no papel, ou você vai colocar no fone de ouvido lá, e eu quero que você faça isso todos os dias. Vamos falar todos os dias por um mês? Alguma coisa assim? Vamos combinar? Porque assim, isso, gente, é algo que, voltando para a ideia das ações e da energia, nada muda se nada muda. E não adianta você tomar X milhões de ações se a história, a raiz da onde você está tomando essas ações é a mesma. No momento que você muda a sua história, você muda a sua autoimagem. A luz acabou de desligar do meu negocinho aqui, mas vamos continuar porque eu já estou quase terminando, mas a luz deve ter mudado aí. Quando você muda a sua autoimagem, tudo muda. Tudo muda. Porque a ação que você vai tomar de um lugar de eu mereço ser vista, ela vai ser completamente diferente de uma ação que você vai tomar de um lugar de eu não mereço ser vista. Se eu acredito que eu não mereço ser vista, eu vou continuar criando conteúdo que só flopa. Porque eu não quero ser vista, porque eu tô morrendo de medo de ser vista. Porque eu tô morrendo de medo que as pessoas não vão gostar de mim. Então o que eu faço subconscientemente, gente? Não é nem consciente. Subconscientemente eu faço de tudo pra ter certeza que meu conteúdo vai flopar. Pra ter certeza que ninguém vai ver. Pra ter certeza que eu não vou precisar estar em um estado de desconforto, de lidar com esse medo, de lidar com o fato que as pessoas não gostam de mim. Mesma coisa eu não sou bastante, eu não sou valiosa. Se eu acredito que eu não sou bastante, eu tô aplicando pra um projeto fora do Brasil, pra um cliente fora do Brasil, eu não sou bastante. Então, o que eu vou mostrar pra eles? Que eu não sou bastante. Como é que eu vou aplicar pro cliente? Como é que eu vou mandar meu portfólio? Tenho certeza que eu não sou bastante. Então, assim, basicamente você tá fadado ao não sucesso. Resumindo aqui, gente, a sua energia ela vai determinar a qualidade das suas ações e ela vai determinar, basicamente, a história que você conta sobre você, as crenças que você tem sobre você vão determinar a sua vida e o que você vai criar pra você mesma. Então, faz esse exercício sozinha, faz como amiga, faz da forma como você achar melhor. Me conta aqui, eu quero muito saber, me conta aqui nos comentários ou no Instagram, onde você preferir, o que você sentiu, o que você achou desse exercício, se isso te ajudou. E também me coloca aqui nos comentários ou me manda uma mensagem no Instagram, o que você quer mais... O que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar no ano de 2026? O que você quer manifestar? O que você quer conquistar? O que você quer ouvir de mim? Como que a minha experiência ou as minhas habilidades, como que eu posso te ajudar a construir a vida que você quer construir? Porque eu não sei você, mas eu tô sentindo, assim, uma grande sensação de eu cansei de sentir que eu estou perdendo tempo. E eu sei que às vezes isso pode vir de um lugar ruim, do tipo, que eu me pressiono muito e que eu sinto que tô sempre atrasada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente olhar para nossa vida e falar, cara, eu não vou mais perder tempo. Eu vou, sim, construir a identidade e a minha versão da minha eu do futuro. Eu vou construir a minha identidade da minha eu do futuro e eu vou ser a minha eu do futuro agora, neste momento. Eu espero que vocês tenham amado esse episódio. Não esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente aqui. E a gente se vê no próximo episódio muito em breve. Um beijinho. Tchau, tchau.